Nossa entrevista do dia hoje é com a doutora Tieta Albanês, falando sobre morte súbita, que é responsável aí por cerca de 320 mil mortes no Brasil. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. E por que morre tanta gente assim com morte súbita, hein, doutora? Boa tarde, Cristiano, tudo bem? Tudo bem? Então, alô, tá me ouvindo? Então, sim, pode falar. Pronto. Então, morte súbita, ela pode ser causada por inúmeros fatores, né? Então, o coração é uma das grandes causas, principalmente nos mais jovens, seria por coração mais hipertrofiado, que a gente chama, e arritmias cardíacas, em pessoas mais velhas, geralmente por doença coronariana, ou seja, Sim. infarto. Então, Aham. são essas as maiores causas de morte súbita. Doutora, a gente viu recentemente um jogador de futebol que teve um mal súbito em uma partida. Neste caso específico, ele conseguiu sobreviver. Mas já vimos casos também em que o jogador acabou morrendo, né? Alguns jogadores acabaram morrendo vítima desse mal súbito. O que é que diferencia, o que faz uma pessoa conseguir, por exemplo, sobreviver? Pois é, Cristiana, essa pergunta é importantíssima, porque a gente sabe que se a gente tiver um acesso imediato à pessoa, principalmente se for uma causa de arritmia, né, algumas arritmias, e a gente consegue, e se a gente tiver disponível o DEA, que é o desfibrilador externo automático, né, que é preconizado em ter em locais com um grande grupo de população, então, a gente consegue salvar a pessoa, porque se Uhum. essa for a causa, é reversível, né? A gente Aham. detecta a arritmia no momento e dá o choque, que a gente chama, e começa a massagem cardíaca. E isso pode ser feito por qualquer pessoa treinada, não precisa Uhum. ser médico para fazer isso. Sim, sim. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a doutora Tieta Albanês, falando sobre morte súbita. Doutora, quando se tem um diagnóstico do problema, se cura ou se administra durante a vida? Então, aí a gente teria que saber qual é a causa, né? Como eu estou dizendo, existem causas que é, por exemplo, do coração hipertrofiado, grande, musculoso, existe causa de arritmias cardíacas, existe causa de infartos. Tem causas que são reversíveis e irreversíveis. Então, se a Uhum. gente sabe que é uma morte súbita abortada, que a gente fala, ou Sim, seja, ele teve uma parada cardíaca e reverteu, muitas vezes precisa de colocar um CDI, que é um sim. aparelho tipo um marca-passo, e que ele dá um choque se ele tiver esse tipo de arritmia, Uhum. entendeu? Doutora, o aneurisma e o acidente vascular cerebral estão correlacionados a isso também? Tem outras causas, justamente, assim, tem a causa do coração e tem a causa cerebral. Uma Sim. das causas também é o AVC hemorrágico, né? E Uhum. aí aí a pessoa para e aí é mais difícil, realmente, assim, teria que ter um acesso imediato ao hospital Sim, e sim. aí operar. Então, assim, realmente essa causa é mais difícil. É, A causa cardíaca é uhum. assim, mais reversível com Dano, menos né? danos, Aham. né? Agora, Uhum. doutora, é possível diagnosticar precocemente ou é um problema, na maioria das vezes, silencioso? Então, essa pergunta também é muito importante, Cristiano. Então, é importantíssimo o check-up, principalmente do atleta que faz, assim, que a gente chama de alto rendimento, né? O Sim, jogador de sim. futebol é um atleta de alto rendimento. Não só Uhum. ele, como as pessoas que fazem exercícios intensos, como crossfit, é importantíssimo esse check-up periódico. Por quê? Uhum. Não são todos os casos que a gente consegue prevenir, mas a gente consegue fazer uma avaliação cardiológica, fazer um eletrocardiograma, Sim, um sim. ecocardiograma, Uhum. e tem algumas alterações que sim a gente pode conseguir prever antes de ter esse tipo de problema. Uhum. Outras, que a gente chama assim arritmias, que existem algumas arritmias específicas que algumas vezes não consegue detectar precocemente. Uhum. Então vamos lá. Para detectar, para diagnosticar, qual os exames necessários para se chegar a essa definição, a esse diagnóstico? Então, assim, na verdade, como eu estou dizendo, assim, por exemplo, em pessoas jovens, a causa mais comum de morte súbita, que a gente chama morte súbita, esse tipo de parada, é o coração, a cardiopatia hipertrófica, que a gente chama um coração crescido. Isso a gente consegue detectar no eletrocardiograma e fazer um eco para confirmar, um ecocardiograma. Então, eu teria isso numa avaliação de rotina cardiológica, né? Sim, Um sim. infarto, às vezes o infarto a gente não consegue, a gente faz o check-up, a gente faz exames, Uhum. né, para ver se tem alguma queixa durante o exame, o teste ergométrico.
mas algumas vezes a gente não consegue detectar precocemente se o paciente tem algum tipo de obstrução. Sim, Mas é sim. importante sempre fazer o check-up porque a gente consegue detectar algumas vezes, né? Uhum. Então, uma das causas de morte súbita também é o infarto, né? Sim, sim. E as outras causas, como a arritmia também, algumas vezes a gente consegue detectar ou não. E aí seria eletrocardiograma, Holter. Doutora Tieta Albanês, nós queremos agradecer a sua participação. Esse é um assunto muito bom. Tinha tantas outras perguntas aqui. Inclusive, vou pedir para a minha produção agendar uma nova entrevista com a senhora. Quem se interessou pelo assunto, quer mais dicas, quer mais informações, quer fazer uma consulta, qual a rede social primeiro da doutora e onde a doutora atende? Então, Cristiano, eu tenho o meu Instagram pessoal, Tieta Albanês, e Uhum, tenho o Real Cardiologia e o MedInterv. Eu uhum. atendo no Real Hospital Português, no Real Cardiologia. Pronto. Tieta Albanês é o seu Instagram e a senhora atende também no Real É Hospital no Hospital Português. Português, Real Uhum. Hospital Português. Pronto. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Uma ótima obrigada a tarde, você pelo viu? convite, foi excelente para Um você bom São também. Até João, mais. doutora Tieta, conversando com a gente aqui no Pernambuco no Ar.